quero conversar com você hoje sobre 3 temas fundamentais para quem é da Umbanda: vida, morte e reencarnação. Um salve com muita alegria, família Umbanda de Boa! Que alegria, que prazer poder estar aqui na sua presença novamente. Família Umbanda de Boa é uma coisa maravilhosa, a gente interage, a gente troca energia, a gente troca essa vibração boa e positiva. Sempre, todas as semanas nós estamos aqui, terça e quinta, no YouTube aqui, PTD, Plantão Tira Dúvidas. No sábado, como hoje, tem sempre um vídeo com conteúdo ainda maior. Na quarta-feira, no Instagram, no @umbandeboa, você tem o Dica de Boa, dica de 1 minuto que transforma a sua vida. Peço a você que deixe já o seu like e não esqueça de, ao final do vídeo, comentar e compartilhar. Chegou agora? Seja muito bem-vindo à família Umbanda de Boa. Para fazer parte da família, clica no botão vermelho inscrever-se, clica no sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos. Bom, pessoal, o tema do vídeo de hoje é vida, morte e reencarnação. Em muitos vídeos eu gosto de colocar de onde eu tirei essa inspiração para o vídeo. E uma coisa que me chamou muito a atenção é perceber que existem muitas pessoas que estão na Umbanda, seja como consulentes, sejam como médiuns, seja como trabalhadores da casa, que tem muito problema em entender 3 conceitos que para mim são fundamentais. E eu vou dar toda a explicação que você necessita para entender um pouco isso melhor. Mas a verdade é que nós temos ideias deturpadas desses 3 fundamentos, tanto de vida, quanto de morte, quanto de reencarnação. Vamos começar pela vida. E quando nós pensamos em vida, nós pensamos em uma natureza exuberante, nós pensamos num bebê recém-nascido, nós pensamos na nossa vida cotidiana. Mas será que vida é só isso? O conceito de vida nosso, na minha opinião, ele é um pouco estreito. E por que eu estou falando isso? Porque a gente entende que vida é tudo o que acontece no planeta Terra, no plano terreno aqui. Isso é vida. O que não acontece aqui, não é. Mas aí eu coloco uma vírgula e eu quero trazer você à reflexão. Quer dizer então que qualquer espírito desencarnado, ele não tem vida, é isso? A pessoa morre, é costume a gente falar, né? Ah, ele perdeu a vida num acidente de automóvel. Perdeu a vida? Como é que dá para perder a vida? Só se você aniquilar, só se você desintegrar o espírito. A vida, ela está presente naquilo que nós vemos e também naquilo que não vemos, inclusive o plano espiritual. Então, essa coisa de, a vida chegou ao fim quando a pessoa morre. Por quê? A pessoa desencarnou, chegou ao fim a vida. Acabou a vida. Nós confundimos vida com uma breve passagem de reencarnação. Quantos anos tem o espírito que habita esse corpo, que nesta vida se chama Márcio Caim? 3.000 anos? 5.000 anos? 10.000 anos? Quantas reencarnações ele teve? Várias. 20, 30, 80? Não sei. Aí eu quero colocar para você, a vida desse espírito é só essa reencarnação aqui? É só essa encarnação que eu estou como Márcio Caim, é a minha vida. O que aconteceu, tipo, milhares de anos atrás, não conta. Todas as minhas experiências entre vidas, ou seja, entre uma encarnação e outra, que eu estou no plano espiritual, também não conta como vida. Porque vida é só essa coisa estreita, que é só aquilo que você vê que está aqui no plano terreno. E a gente tem que entender que a vida sempre se transforma. A vida é muito mais do que vemos. A vida é uma coisa mais que se sente do que se vê. E a vida, ela é contínua e a vida é eterna. A vida de nós seres vivos que temos espírito, ela é eterna, porque esta roupa temporária, transitória, esse corpo físico, ele é transitório. Ele não representa a minha vida de forma nenhuma. O que me representa é tudo que está registrado nesse espírito, que tem um nome, mas que nesta vida chama-se Márcio Caim. É isso. Agora eu pergunto,
As árvores, elas derrubam suas folhas, elas derrubam seus frutos que adubam a terra, e aqueles frutos que morreram, aquelas folhas que morreram, vira nutriente para nutrir esta própria árvore num ciclo infinito. Então assim, não existe essa coisa de vida que termina. A vida é eterna. A gente fala que Deus é eterno e todo mundo entende. A gente fala que o Espírito é eterno, todo mundo entende, pelo menos finge que entende. Quando a gente fala de vida, fala, não, morreu, acabou a vida. Você entende como uma coisa não bate com a outra? Como falta entendimento? E quando eu falo entendimento, eu estou falando de uma coisa que você entende na mente, no coração e traz para a sua vida prática, traz para a prática do seu cotidiano. Então o que me chama a atenção nessa história de vida, que vai também já começar a entrar na história da morte? Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim, eu estou muito abalada porque eu perdi minha mãe recentemente. Falei, poxa, meus sentimentos, né? Quanto tempo faz que sua mãe morreu? 3 anos. Eu fiquei em choque. Eu falei assim, 3 anos? 3 anos recentemente para você? Eu falei, desculpa. Pensei que ele ia falar 30 dias, 60 dias. Aquela pessoa ainda estava travada no momento da morte da mãe, que havia ocorrido há 3 anos, o desencarne da mãe. E a vida dela parou. Ela simplesmente estagnou ali e todo esse tempo passou em vão. Então, eu estou comentando isso para mostrar que como entendimentos errados de uma coisa tão simples podem atrapalhar a sua vida e atrapalhar muito. E daí a pessoa falava assim para mim, mas eu não consigo viver sem a minha mãe. Por quê? Eu tenho saudade da minha mãe. Beleza, aí tá certo. A gente ter saudade, porque a gente tem saudade até de quem viaja para fora do país e fica muito tempo, a gente tem saudade, quem dirá quem vai para um lugar mais difícil de acessar, como é o plano espiritual. Aí eu concordo ter saudade. Mas tem uma saudade boa, não aquela coisa que te trava, que te acaba, que te põe para baixo, que te prostra, que traz depressão na sua vida. Eu perdi o meu pai. Por quê? Tem hora que eu brinco ainda, né? Então vamos procurar seu pai se você perdeu, né? Porque ninguém perde nada, gente. Você tem esse conceito que perdeu um ente querido só porque ele desencarnou? E aí vamos entrar um pouco na morte, que dessa maneira ele fala, morreu, morreu, morreu. E as pessoas têm essa triste situação de quando fala a palavra morreu é fim, acabou. Morreu é sinônimo de acabou tudo, finalizou, já era. É assim que as pessoas falam morreu. E quando fala morreu, eu acho até que da mesma forma que é errado para nós umbandistas falar morreu, a gente fala desencarnou, a pessoa desencarnou, a pessoa fez a passagem. A gente evita falar o termo morreu, para não dar uma ideia errada da coisa. Eu acho também que quando a gente fala morreu, a gente tem que entender, transformou, mudou a vida. A vida não acaba, ela não cessa jamais, a vida continua. Inclusive existem livros com esse nome, né? E a vida continua. O próprio André Luiz. Pessoal, então assim, está tudo errado. Aí ele fala assim, morreu, porque o conceito de falar morreu traz para a pessoa aquela situação, eu nunca mais vou ter contato, eu nunca mais vou ver esta pessoa, e isso também não é verdade. Você certamente e muito em breve, e quando eu falo muito em breve, é muito em breve para um espírito, não para uma pessoa encarnada. O espírito encarnado ele tem uma ideia muito também estreita de tempo. E você tem que entender, você pode demorar 50, 60 anos do plano do mundo terreno para encontrar a sua mãe que desencarnou, o seu pai que fez a passagem. Às vezes, muito mais dolorosamente, a gente entende que essa separação de pais que perdem filhos, e isso, eu até entendo a consternação, porque aí você quebra o ciclo que a gente considera natural, que é os mais novos verem os mais velhos partirem. E quando você vê que os mais velhos estão vendo os mais novos partirem, isso realmente é uma coisa que abala o espírito. E nesse momento, eu nem quero alegar que as pessoas estejam erradas de se sentirem mal, mas é um absurdo. Eu vejo pessoas de 40, 50 anos vivendo para pai, vivendo para mãe, vivendo só para marido, para esposa ou só para filho e para filha. Se você tirar essas pessoas da vida dessa pessoa, acabou a vida dessa pessoa, porque ela fundamentou a sua vida toda em coisas erradas. E isso é uma coisa importante de falar. Eu quero falar para você o seguinte, que é importante
que nós estejamos disponíveis para as pessoas, que nós possamos prestar a caridade, principalmente, óbvio, para quem está mais próximo de nós, os nossos parentes, os nossos pais, filhos, irmãos, marido, esposa, companheiro, companheira, entes queridos. Isso é natural. Estar disponível, não viver para eles, não viver em função deles, isso está errado. Você tem que viver em função da sua evolução, você tem que viver em função da sua felicidade. E sim, nesse caminho de buscar sua felicidade, a sua alegria, a sua realização, a sua evolução material e espiritual, você sim tem muito mais condição de ajudar essas pessoas que estão em torno. Mas por que você vive em função de uma pessoa? Para a hora que essa pessoa parte, você fica sem chão, você fica sem referência, você não sabe. É muito comum. A gente vê pessoas mais de idade, normalmente os homens, né, desencarnam um pouco antes, um pouco mais rápido. Eles desencarnam, a mulher fica perdida, ela fica sem referência. Porque ela só sabia viver para o marido, só sabia. Isso é um exemplo. Hoje em dia já não é tão comum isso, mas mais antigamente era muito comum. E daí o que acontece? A pessoa fica perdida, daí a pessoa vai definhando. Porque parece que a vida dela perdeu o propósito. Será que o propósito dela, será que Deus foi tão assim injusto, vamos colocar assim, que ele mandou ela para a Terra só para cuidar de uma pessoa? A hora que a pessoa partiu, a vida dela acabou. Então nós temos que entender, olha quantos conceitos errados nós carregamos, e simplesmente por não entender uma outra coisa tão simples quanto a morte. Morte não é fim de nada. E não adianta você me falar, o Márcio tá certo, que realmente a morte não é fim de nada. Aí morre seu pai, desencarna seu pai, meu pai morreu. Para que o desespero? Para que o desespero? Quem entende essas palavras, claro, tem tristeza pela separação temporária e transitória no desencarne de alguém, ela tem saudade, mas ela não tem aquela coisa de tristeza, depressão, o mundo acabou, eu perdi alguém, isso não. Eu vou falar uma coisa que é muito séria para mim, eu acredito tanto nisso, eu já acreditava nisso quando eu era católico. Puxa vida, quanto tempo isso? Eu não entendia, às vezes, as pessoas chorando quando as pessoas morriam. E eu sempre me perguntava, né? Falei, gente, será que é porque eu não perdi nunca ninguém muito perto de mim, que eu não tenho essa sensação? Eis que em 2004, o meu pai de sangue desencarna. E essa história tem uma história interessante. Quando chegou a morte do meu pai, e eu levei esse assunto, aparentemente, para as outras pessoas, com frieza, e não era. Eu lembro que durante todo o último ano de vida do meu pai, vida terrena, vida que ele estava aqui, que a vida dele continua. Ele sofreu demais, meu pai ficou cego, meu pai perdeu a perna, foi fazer hemodiálise e tal. E a minha mãe, no dia eu acordei cedo para levar meu filho na escola, minha mãe me ligou, meu pai estava na UTI. Chorando, ela falou, filho, eu tô com medo por você, o dia que seu pai partir, você não vai entender, porque você não está entendendo que seu pai está partindo. Eu no telefone falei, mãe, desculpa, mas eu entendo que ele vai partir. Mas acho que enquanto ele está aqui no plano terreno, a minha obrigação, não só a minha, mas de todos nós, os filhos e a senhora, é fazer tudo o que é possível para ele aqui. E depois que ele for para o plano espiritual, ele vai seguir a vida dele. E não é que minha mãe me ligou às 7h30 da manhã e 8h15 da manhã eu recebi um telefonema da médica falando que meu pai tinha desencarnado. O que eu fiz? Fui para casa da minha mãe com os meus irmãos, começamos a ligar para todo mundo. Eu liguei para a mãe do meu pai, que era viva. Eu nunca vou esquecer o que ela falou desse dia. Eu liguei para ela e eu sempre falo, bom dia com muita alegria. E ela, italianona, falou assim, alô? Ela fazia assim, alô? Eu falei, bom dia, nona. Ela falou, Márcio? Falei, hoje não tem muita alegria? Falei, hoje não, nona. Ela falou, então o pai morreu. Então vamos cuidar dos vivos, que os mortos Deus cuida para nós. Uma mulher tão velha, com tanta sabedoria. Quando ela fala, Deus cuida dos mortos para nós, é porque a vida continua e Deus vai continuar abençoando estas pessoas. E eu passei todo o enterro do meu pai, velório, aliás, as pessoas chegavam e falavam, meus sentimentos. Eu falava sempre a mesma coisa. Olha, se não fosse pela saudade, eu faria uma festa. E a pessoa achava que eu tinha batido o pino. Nossa, o Márcio está abalado, porque ele está falando que queria fazer uma festa. E não era verdade, porque eu entendi aquele momento como uma libertação. Meu pai não ia sofrer mais, ele ia ter oportunidade de se recuperar e de ter um novo propósito, uma nova energia, sabe, revitalizar a vida do espírito do meu pai, ia seguir adiante. Foi uma libertação. Então eu falava isso, se não fosse pela saudade eu faria uma festa.
E todo mundo achou que eu bati pino e eu não bati, gente. Eu enterrei, não derramei uma lágrima no meu pai. Não é porque eu não tenho sentimentos, não é porque eu não estava triste, mas é porque eu compreendi aquela situação. Meu pai desencarnou. E aí, eu também vou desencarnar, a gente vai se encontrar, a gente vai se ver. O mais bacana da história do meu pai é que eu passei algumas semanas sentindo muito forte a presença dele. Eu falava: pai, você tem que seguir seu caminho, meu pai. Pai, segue seu caminho, nós estamos bem aqui, a gente vai dar um jeito em tudo, a gente resolve os problemas, siga seu caminho. E eu falava com meu pai como se eu fosse um louco. Quem visse eu no carro ou em casa falando isso, pro vazio, mas eu sentia ele perto, eu sentia ele falando comigo mentalmente. Mas porque eu tinha certeza, a vida não acaba, gente. E eu não tive tristeza nem antes, nem durante o enterro, nem depois do enterro, tanto que no dia seguinte, eu e os meus irmãos fomos na casa da minha mãe, tiramos tudo que era do meu pai, já doamos tudo, mudamos quarto. A vida seguiu. No outro dia, na parte da tarde, nós estávamos trabalhando normal, cada um com a sua vida. Então assim, parem de falar: porque eu perdi, porque morreu. Porque... Você quer um conselho do que falar nesse momento de desencarne? Chega do lado do caixão, faz uma oração, pede para que o seu Mulu, Deus, ou quem você queira que receba esse ente querido, e fala: vai na frente que eu já vou. A gente vai se reencontrar. Pode demorar um bocadinho. A gente vai se reencontrar, que é assim que eu sinto. Não existe fim para nada. E aí a pessoa vai seguir, vai continuar a sua vida no plano espiritual. Ninguém perdeu nada. O fato de você não conseguir se comunicar diretamente com ela, como você faz com qualquer pessoa, não significa que você perdeu nada. E é uma coisa que tem que ficar registrada. Nós, umbandistas, temos que acreditar naquilo que falamos. E todo mundo acredita em reencarnação, quando morre fala desencarnou, mas na hora que alguma coisa acontece perto de você, você desaba, você chora, a vida para, você entra em depressão. Então que história é essa? Então você não acredita naquilo que você mesmo prega? Que exemplo nós, umbandistas, estamos dando para os outros irmãos de outras religiões? O espírito é imortal. E outra coisa, nós umbandistas temos uma coisa que é mais complicada. Nós nos consultamos com entidades desencarnadas. Caboclos, pretos velhos, rexus, pombagiras, baianos, boiadeiros. E você acha o quê? Eles não têm vida, não sei. É só um lapso que, sei lá, que Deus põe ali. Não, foram seres que foram encarnados e nesse momento estão vivendo uma vida no plano espiritual. E vem trazer ajuda, vem trazer auxílio para nós. E como é que a gente pode falar que quando alguém desencarna, a pessoa morreu e acabou? Pessoal, por favor, eu estou tentando trazer as pessoas à consciência. Daí a pessoa fala: o Márcio fala isso, ele é muito frio. Ele não passou o que eu passei. E olha assim, me desculpa. Eu não estou menosprezando a sua dor, não é esse o ponto. Mas eu estou dizendo que o que te leva a sentir a dor que você sente é um conceito errado e deturpado. É isso que eu estou falando para você. Não viva para as pessoas, viva para você. Todos nós temos a obrigação de viver por nós e para nós mesmos em primeiro lugar. E depois, nessa caminhada nossa, ajudar todas as pessoas que estiverem no nosso caminho. Se você fizer isso, você não vai sentir o sentimento de perda, o sentimento de dor, o sentimento de ausência, o sentimento de faltar o chão. Você não vai sentir nada disso. Mas é importante você não colocar só na mente e no coração, praticar estas palavras. Isso é fundamental. Tem uma história, para a gente entrar no assunto reencarnação, de um homem que eu conheci em São Bernardo do Campo. Ele tinha câncer no fígado. E esse câncer entrou em metástase. Esse homem sentia dores terríveis. Ele vivia à base de morfina, mas ele nunca parou de trabalhar. É uma loucura. E você conversava com ele, você falava assim: tudo bem? Ele: graças a Deus, está tudo ótimo. Ele não reclamava. Daí ele se afastava de você e você via que ele estava sentindo dor de parada. Daí ele recuperava, ele voltava, batia papo com você. E a história dele é interessante por quê? Ele sabia que ele ia morrer, não sabia? Ele tinha câncer, o câncer tinha se espalhado já. Eu acho bonito a fé, a esperança e o entendimento das pessoas. Isso é lindo. No dia que ele morreu, efetivamente, ele foi até um prédio, colocou o carro no estacionamento, entrou num prédio, subiu o elevador, passou lá 1 hora, ele desceu desse elevador. Quando ele chegou no estacionamento para pegar o carro, ele sentiu uma dor muito forte, caiu e desmaiou. Aí chamaram os bombeiros, o resgate, o SAMU, chegaram lá, o homem já estava morto. Você sabe o que ele havia ido fazer naquele prédio? Ele tinha ido no dentista fazer uma restauração no dente. E daí você pode me perguntar:
Mas como assim? Ele já ia morrer? Por que ele queria fazer uma restauração no dente? A dor que ele sentia era muito maior do que qualquer problema no dente. É simplesmente porque ele sabia utilizar a vida que ele tinha. Ele soube valorizar a vida encarnada, esse momento encarnado do espírito dele que ele recebeu. E ele até o fim, ele usufruiu 100% de cada momento. E ele mesmo com essa situação de morte iminente, que ele sabia que ia morrer a qualquer momento, ele se negava a enxergar esse ponto e seguiu a vida dele como se a vida fosse normal. Esse homem era um homem que entendia perfeitamente o conceito de vida e o conceito de morte. E aí entra a situação da reencarnação. Todo mundo reencarna. Ah, Márcio, o meu guia reencarna? Reencarna. Se o seu guia consegue incorporar num corpo físico, incorporar eu estou falando, é porque ele certamente ainda está num caminho de reencarnação. Ele pode estar num ponto muito elevado, muito evoluído, mas ele ainda tem pouquíssimas coisas para resolver. Ele com certeza vai demorar muito entre uma reencarnação e outra, e entre esses dois momentos na vida espiritual, ele está aproveitando para ajudar todos que precisam através da caridade. Dentro da Umbanda, dentro do Espiritismo, a gente sabe que os nossos guias se manifestam em diversos locais, até em igrejas católicas e evangélicas, mas isso é tema para outro vídeo. Ele está fazendo a parte dele e ele vai reencarnar, é um fato que ele vai reencarnar. E o que é reencarnação? Ah, a gente vem em reencarnação para pagar, a gente vem nessa vida para pagar. É? Quem disse isso para você? Onde é que está escrito isso? Ninguém escreveu isso em lugar nenhum. Ninguém falou, eu tenho que sofrer mesmo porque essa vida minha aqui eu vim para pagar. Para pagar o quê? Se não pagar, você vai pagar. Agora, quem falou que você tem que sofrer para pagar? Esse é um ponto crucial para o entendimento de tudo que nós estamos falando aqui hoje. Olha quantos entendimentos errados. E nós, umbandistas, eu estou batendo muito no umbandista, mas é o umbandista, o espírita, o espiritualista, o universalista, todas essas pessoas que se dizem que acreditam na imortalidade do espírito, que acreditam em reencarnação, e essas pessoas são aquelas que as primeiras que dão o testemunho errado. Alguém morre, o mundo acaba. Aprenda, a reencarnação ela pode ser feita de duas formas, de forma planejada ou a revelia. Eu vou explicar um pouquinho disso aqui. O que é uma reencarnação planejada? Você foi um espírito que já estava acompanhando esferas, digamos assim, mais elevadas. Eu imagino até que o caso de muitos de nós foi assim. Nós não éramos ninguém, não fomos um guia, poderíamos ajudar em algumas falanges, mas nunca fomos guias tão elevados. Mas nós já tínhamos o quê? Um entendimento de que por que devemos caminhar na caridade, no bem, no amor e nessa coisa de servir e ajudar o próximo. Nós, essas pessoas que estão nesse entendimento, quando ela chega o momento do reencarne, que é uma coisa que o espírito aguarda muito, sabe por quê? Porque ele sabe que ele consegue melhorar muito mais rápido através da reencarnação. E todo mundo fica lá no plano espiritual esperando o momento de reencarnar para melhorar, para evoluir. E eles sabem que o momento que eles vão viver aqui para o espírito é assim, ó, é muito rápido. A sensação quando encarnamos é diferente, porque o tempo ele nos molda e a gente fica achando que é uma vida muito longa, mas não é. Aí quando essas pessoas que já têm um discernimento vão reencarnar, eles são chamados, falou, olha, você tem que reencarnar e você tem isso para resgatar, tem que resolver situações com esta pessoa, você poderá nessa situação ajudar essa pessoa e nós temos algumas situações de famílias nas quais você poderia reencarnar e você acompanha o planejamento da sua reencarnação. E você concorda, e nessas horas que muita gente faz besteira, que a espiritualidade superior fala, você tem muitas vidas para resolver essa situação. E muitos falam assim, não, quero resolver tudo nessa daqui. E os mentores falam, os guias falam, olha, vai mais devagar, resolve aos poucos. Você pode fazer quantas encarnações você quiser. Não, eu quero resolver rápido. E até rápido às vezes é o que traz tanto sofrimento para a vida da pessoa no mundo encarnado, aqui no nosso plano terreno. Mas, ou seja, você pode escolher os seus guias, eles designam um anjo de guarda para você, para te acompanhar e ajudar você a cumprir a sua missão que você aceita. O que é a sua missão? Esse pacote de situações que você aceita resolver nesta encarnação antes de encarnar. E aí você é levado para a reencarnação, para o momento da sua reencarnação, Mãe Nanã vai te abraçar, você vai perder a forma e você vai ser colocado no embrião do seu pai e da sua mãe, que se forma no zigoto ali. Então assim,
Essa é uma reencarnação linda porque ela é planejada. Você queria reencarnar. Agora, um espírito negativo, um espírito obsessor, um espírito rebelde, ele não quer reencarnar. Porque normalmente ele sabe que toda vez que ele vem para cá ele sofre. Por que ele sofre? Porque tanto no plano espiritual quanto em outras encarnações ele cometeu vários delitos. Então ele tem muita coisa para resgatar. Então a vida que ele tem no mundo terreno não é fácil. É uma vida com provações e privações. E ele sabe que vai sofrer. Esse é o número 1. Número 2 é que ele não quer perder a consciência de fazer o que ele quiser enquanto espírito. Então ele escolhe não querer reencarnar. Esses espíritos, quando aprisionados em inúmeras situações do plano espiritual, pode ser que eles sejam aprisionados no terreiro de Umbanda, pode ser que eles sejam aprisionados no plano espiritual, por qualquer motivo, eles são colocados de uma coisa que a gente fala de reencarnação à revelia, ou seja, eles são forçados a reencarnar. E a espiritualidade superior faz isso por misericórdia. Para quê? Para que eles tenham a oportunidade de melhorar, de purgar. É mais uma oportunidade, é mais uma forma de fazer a mesma prova que ele foi mal em outras oportunidades. Mais uma chance, mais uma oportunidade. Eu acho isso uma dádiva, eu acho isso uma bênção, eu acho isso de uma beleza maravilhosa. Então assim, existem essas duas formas e é importante que nós aqui nessa vida terrena já tenhamos o despertar do entendimento do funcionamento do plano espiritual, que a vida não acaba, que vamos morrer, vamos seguir no plano espiritual, numa nova vida, numa nova condição, onde teremos que reconstruir toda uma série de situações, até para conquistar o merecimento de acessar uma coisa chamada memória ancestral, ou seja, a memória de tudo que você viveu em todas as suas reencarnações. Uma coisa que dá para fazer um vídeo só disso daí também, sobre memória ancestral. E aí o espírito vai lembrando de todas as suas potencialidades, todas as suas capacidades, tudo que aprendeu, tudo que acertou, tudo que errou, todos os resgates que ele já fez. Isso é uma coisa muito demorada. E daí sim, quando ele desperta tudo isso, ele consegue se tornar um guia e ajudar a espiritualidade a trazer cada vez mais bênção, proteção e orientação aqui no nosso plano terreno. Reencarnação é uma coisa maravilhosa, gente. Nessa encarnação que você tem agora, você tem a oportunidade de transformar a vida do seu espírito imortal, do seu espírito eterno. Olha que coisa maluca. O que você está fazendo hoje, o que você faz agora, o que você pensa agora, o que você fala e o que você faz, está determinando qual será a qualidade da sua vida depois que você partir desta encarnação. Você parou para pensar nisso em algum momento? Você faz reflexão? Ah, não, mas eu sou um bandista, eu sou médio, eu recebo o caboclo preto velho. Mas será mesmo que a função de um bandista é só isso? Pare de pensar na Umbanda apenas como um momento de incorporação de um guia ou de consulta com um guia para resolver os seus problemas. E permita que a Umbanda realmente transforme a sua forma de pensar, de viver, de agir, conseguindo cada vez mais evolução, que você possa resgatar cada vez mais rápido tudo aquilo que você trouxe de dívidas kármicas, de dívidas espirituais, de dívidas da sua vida espiritual e das suas últimas encarnações. Quero que você cresça em amor, em alegria, em felicidade, em sucesso, em tudo. Mas lembre-se, você pode fazer tudo isso e ser feliz. Você pode perder uma pessoa que não perde nada, você nunca perde ninguém. Você diz, não é adeus, é até breve. Quando essa pessoa faz a passagem, às vezes a saudade vai ficar realmente forte no nosso coração. Mas você pode falar, até breve, até logo, em breve nos reencontraremos e tenha toda a certeza que isso é uma verdade imutável. Poucas coisas são absolutas, mas a certeza de que o Espírito é imortal, assim como o próprio Deus é imortal, isso é absoluto, isso é sempre correto. E este foi o vídeo de hoje, pessoal, gratidão, gratidão. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo quantas vezes for necessário, para você absorver, para que esse conceito realmente ele se estabeleça na sua mente, no seu coração. E que sim, nós não devemos ser pessoas frias, morreu, a gente bater palma ou sorrir, dar gargalhada, não é o ponto. Respeitar, mas com a compreensão de que esse irmão cruzou a linha, fez a passagem, que é uma viagem que todos nós faremos.
Se você não deu like lá no começo, deixa o like agora, não esqueça de descer aqui no YouTube e fazer seu comentário. Esse comentário é importante para nós, viu, gente? E o Pai Márcio, de um jeito ou de outro, ele acaba, eu não sei nem como ele consegue, mas ele lê todos os comentários. Às vezes demora, mas eu leio tudo. E isso é importante até para que a gente possa fazer novos vídeos. O seu comentário é importante. Não deixe de compartilhar com todo mundo que precisa receber essa mensagem abençoada e maravilhosa. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve, meu Pai Oxalá. Meu Pai, eu peço a vós que você derrame hoje a sua luz do entendimento e da compreensão. Que a sua luz e a sua bênção possam remover as travas e os bloqueios que temos em nossa mente. Que possa destrancar as portas que nós nos recusamos a abrir. E que a gente possa, Pai, deixar com que o conhecimento e o entendimento da vida no plano terreno, da vida espiritual e do fundamento da reencarnação, como realmente precisamos entender, de forma que isso traga melhora na nossa vida, que traga melhora no nosso comportamento em todos os âmbitos dessa vida terrena, que a gente possa se esmerar, Pai, para aproveitar esta oportunidade maravilhosa que vós mesmo nos deu de uma vida terrena, uma vida para fazer provas, uma vida que a gente tem a oportunidade de melhorar, de mudar, de resgatar, de pagar dívidas, de conquistar créditos espirituais, meu Pai. Pai, que a sua bênção cale no corpo, espírito, mente e coração de cada um daqueles que estão assistindo esse vídeo neste momento. Que abra, meu Pai, o entendimento e a consciência deles sobre todos os fundamentos espirituais e que esse entendimento, juntamente com sua bênção, traga todos os benefícios materiais e espirituais a esta pessoa de saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. A vida é eterna, a morte é uma passagem, reencarnação, uma oportunidade. Que Oxalá abençoe a todos. E até a próxima.